Oi gente, eu sou a Fabi Araújo, professora de costura criativa, e hoje eu vim trazer uma aula muito especial em homenagem ao Dia das Crianças. A aula dessa bolsa super charmosinha para sua princesa. Quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, porque sempre que tiver uma aulinha nova você receberá a notificação, certo? Bora para nossa aula? Então vamos à nossa aula. Para essa aula nós vamos precisar de uma vez na medida de 47 por 28 na manta R2. Para o tecido externo nós vamos precisar da medida de 45 por 26 centímetros. Para o tecido de forro também na medida de 45 por 26 centímetros. 30 centímetros de zíper, e aí pode ser esse sim, que é por metro, e também pode ser o zíper comum. Com 30 centímetros você consegue fazer essa peça, tá bom? Um cursor aqui, ó, como ele é por metro, um cursor. Aqui também, para dar um charmezinho nessa bolsinha, eu vou precisar aqui de 55 centímetros de tira bordada. Pode ser tira bordada, pompom, o que você tiver aí para decorar essa peça, ok? Vou precisar de duas alças na medida de 28 centímetros. E aí aqui eu tô usando a alça pronta, tá vendo? Ela tem 3 centímetros de largura e a gente vai fazer um detalhe nela aqui para ficar bem bonitinha a nossa bolsa, certo? E aqui a gente já vai montar a nossa peça. Passo, como sempre, a gente vai estabilizar o tecido na manta, então já passei o ferro aqui, ó, sempre do meio para fora, em toda a peça. E agora eu vou fazer uma costura bem na bordinha, prendendo esse tecido na minha manta para estabilizar, certo? Então bora costurar. Sempre começo do meio de uma das laterais maior para facilitar. Terminei a minha costurinha de estabilização. Bem na beiradinha, ó, eu vou refilar. Refilar é cortar o excesso de manta bem rente. Vou tirar somente o excesso de manta. Refilei todo o excesso de manta. Agora eu vou colocar a minha tira bordada, que eu quero que dê um detalhe nessa peça bem bonitinho. Então vou pegar a minha tira aqui, vou dividir ao meio. Vou conferir qual é o lado direito e avesso para eu poder costurar. E aí eu vou fazer assim, ó, metade vai para a ponta de cá e a outra metade vai para outra extremidade de lá. E vou passar uma costurinha. Vou cortar o excesso. E vou repetir o mesmo processo na outra extremidade. E ficou assim, presinho, ó. Prendi a lateral aqui em cima e a outra lateral nas duas extremidades. Certo? Agora a gente vai para nossa alça. Nós vamos pegar a alça, uma régua, canetinha que apaga, vou marcar o meio dela. Então, a minha alça tem 28 centímetros, né? Então eu marco aqui o meio. E aí, do meio para minha direita, eu vou marcar 4 centímetros. 1, 2, 3, 4. Então, do meio para minha direita, marco 4 centímetros. Do meio para minha esquerda, mais 4 centímetros. Faço isso nas duas alças.
Marquei, e aí então eu tenho aqui uma distância de 8 centímetros. O que que eu vou fazer, ó? Vou dobrar a minha alça. Essa aqui ela é mais durinha, mas dá certo também, ó. Dobro ao meio, assim, ó. E aí eu vou costurar aqui nesses 8 centímetros que eu marquei, tá? Então, vou passar só aqui a costura e vou te mostrar como que fica. Dou um retrocesso. Finalizo com retrocesso. E aí vocês podem fazer essa costura com uma cor, uma linha da cor da sua alça. Ó, tá vendo? E aí vai ficar esse detalhezinho pra na hora que a criança segurar, fica mais fácil, certo? Repito o processo na outra alça. Ó, e aí eu tenho minhas duas alças prontas aqui. Agora eu vou fixá-las na minha peça. Para eu posicionar as minhas alças, eu vou marcar o meio da minha peça. Então, pontinha com pontinha. E faço a marcação aqui do meio. Vou lá do outro lado. Também. Pontinha com pontinha. E marco. Feito isso, eu tenho a marcação aqui do meio, eu vou marcar 3,5 centímetros para cada lado. Então, do meio para minha direita, 3,5 centímetros, do meio para a esquerda, 3,5 centímetros. E aí eu vou ter uma abertura aqui, ó, de 7 centímetros, que é uma distância confortável para uma criança. Então, 3,5 para um lado, 3,5 para o outro lado. Vou posicionar a minha alça a partir da minha marcação. E aí ficou assim, ó, tá vendo a minha marcação aqui? Aí a partir da minha marcação eu posiciono a minha alça. E observa a posição dela, tá vendo, ó? Essa aberturinha, ela fica nessa posição. Então, na hora que na hora que a criança for segurar, por fora vai estar desse jeito. Do outro lado, posiciono da mesma maneira. E vou prender com uma costurinha de segurança aqui na beiradinha. Tome o cuidado, se for usar essa alça, queime a pontinha aqui para ela não desfiar, tá? Eu já queimei essa daqui, então agora é só prender. Lembrando que a minha alça tá rente ao meu tecido, tá? Ficou assim, tá vendo? Ó, tá rente ao meu tecido, não tá sobrando nem para um lado nem para o outro. Porque se eu cortei a alça na medida de 28 centímetros, eu não posso deixar passar nem de um lado nem do outro, porque senão vai dar diferença no tamanho da alça no final da peça, ok? Agora, nós vamos pro zíper. Eu vou prender essa alcinha aqui, só pra ela não me atrapalhar. Coloquei um alfinetinho aqui pra segurar. E agora eu vou pro zíper. Então, ó, eu tenho aqui o meu zíper. Vou usar o de metro. Pra usar o de metro, nós temos que destacar. Mas eu quero mostrar pra vocês o seguinte. O zíper, ele sempre vai virado direito com direito ao tecido externo, tá vendo aqui os meus dentinhos? Ele sempre vai virado pra lá. Então, se ele vai assim, na hora que eu destacar ele aqui, ó, eu vou um pra essa extremidade e o outro pra essa extremidade. E vou passar uma costurinha de segurança aqui bem na beiradinha, para que essa costura auxilie a próxima costura, que é colocar o forro. Então, eu vou prender ele aqui para ele não escorregar na hora que eu for fazer a outra costura.
preferir, pode alfinetar, se for mais fácil para você. Vou lá do outro lado, posiciono o meu zíper. Ficou assim, ó. Tá vendo os dentinhos aqui? Ele tá virado pro meu tecido externo, ó. Então tá direito com direito. Um em cada ponta, olha. Nessa posição, certo? Bem pertinho. Pra vocês verem. Agora vem o forro. Para costurar o nosso forro, eu aconselho vocês a costurarem pelo lado da manta, porque vai escorregar menos. Mas você tem que dar atenção de estar bem alinhadinho. E aí aqui nós temos que alfinetar direitinho. Para não correr o risco de dobrar o forro. Se dobrar, nós teremos que desmanchar. Alfinetei dos dois lados. Agora eu vou passar uma costura. Aqui, como tem, eu tô usando a máquina industrial, eu não vou trocar o pezinho, vou fazer com esse mesmo, porque ele é de meio centímetro. Mas, se você tem a máquina doméstica, você vai usar o calcador de zíper para fazer uma costurinha bem próximo aos dentinhos. Não costure os dentinhos, tá? Dê bastante atenção, ó. Se você passar a unha aqui, você vai sentir onde ele tá. E aí, o calcador, ele vai, a pontinha do calcador de zíper vai encostado nos dentinhos, não em cima, tá? Então, dê atenção aí na hora que você for fazer. Bora lá. Retrocesso. E aqui, ó, o meu pezinho, ele tá encostado no dentinho, ele não tá em cima, ó. O dentinho tá aqui onde tá a minha unha. Faço um reforcinho aqui em cima da alça. Apesar de ser uma peça leve para criança, não vai carregar peso, mas eu sempre gosto de fazer um reforcinho. Retrocesso no final. Tá vendo? Ó, o meu dentinho aqui, aonde ficou minha costura. Então, agora eu vou fazer do outro lado. Agora, vem um detalhe muito importante que muita gente não faz, mas eu acho ele fundamental para dar um acabamento melhor na peça. Tô desvirando aqui pro lado direito, e aí eu vou vincar meu forro todo para baixo aqui. Ó, vinco ele todo para baixo. Pode passar o ferro com cuidado. E vou chegar tudo pro seu lugar, ó. Vai ficar desse jeito. E aí aqui, ó, a gente vai jogar o forro pra baixo. E a gente vai passar uma costurinha aqui na bordinha. Então eu vou passar o ferro aqui só pra me ajudar. Passei o ferro, tá presinho aqui. Para não correr o risco de subir e dar uma prega, eu vou segurar aqui tudo, ó, e colocar um alfinete mais para baixo. Segurando tudo. Pro forro não voltar, não subir e não dar nenhuma preguinha do outro lado. Agora eu vou passar uma costurinha aqui. O meu calcador vai ficar rente ao meu tecido, não aos dentinhos do zíper, tá? Retrocesso pequenininho. Dessa forma.
certo? Vou fazer do outro lado. Fiz as costurinhas, tiro os alfinetes para não me machucar. E agora eu vou fazer assim, ó. Vou alinhar tecido com tecido. Não é o zíper com zíper, porque ele tá desalinhado, né? Então eu vou alinhar aqui meu tecido com meu tecido. Ó. Tecido externo, tá? Tecido externo com tecido externo. Vou alinhar e aí aqui eu vou cortar o meu zíper alinhado ao meu... Alinhado não, vou alinhar meu zíper aqui, porque tá uma pontinha de cada tamanho, tá? Não precisa ser necessariamente rente ao tecido, não. Até mesmo porque eu falei pra vocês colocarem um zíper maior pra na hora que vocês forem colocar o cursor, facilitar a vida de vocês. Então aqui eu alinhei, cortei o meu zíper, tá? Do mesmo tamanho o meu zíper. Vou colocar o meu cursor agora. Então eu pego aqui, coloco uma pontinha, venho com a outra, encaixo do outro lado do meu cursor. E aí eu vou tentar alinhar eles lá dentro, encaixar e empurrar. Cursor em zíper, gente, é treino, tá? Então você vai treinar, pega um pedaço de zíper grande e um cursor, senta na frente da TV e vai praticar. Quanto mais você treinar, mais sorte você vai ter, tá bom? Então, ó, passei, tirei, vou pôr novamente e deixar ele no meio. Se tiver dificuldade com o zíper de metro, pode usar o zíper comum, que também dá certo. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá certo. Ó, coloquei, vou empurrar ele até na metade aqui, ó. Meio das minhas alças, tá lá. E aí ficou assim, né? O que que eu vou fazer? Separar o forro do tecido externo. Então eu vou puxar o meu forro para um lado, meu tecido externo para o outro. E vai ficar assim, ó. Agora nós vamos fazer uma costura na lateral. Em uma das laterais, nós vamos costurar de fora a fora, fechando. Na outra, nós teremos que deixar uma abertura aqui no forro para desvirar a peça. Então nós vamos fazer o seguinte. Para ficar certinha, alinhadinha, eu vou alinhar aqui, ó, o meu tecido externo. Então eu vou posicionar ele rente aqui, na mesma alturinha. E aqui você pode alfinetar para te ajudar. Eu vou direto para a máquina, mas se você tiver dificuldade, vai no alfinete. O meu zíper aqui, ele tá virado e jogado pro meu lado, tá? Ele nunca fica do lado do tecido externo, ele vem pro meu lado. E aí, na hora que eu for passar aqui, se a sua máquina for doméstica e for uma máquina mais leve, você vai girando o volante da máquina que ela vai costurando, ó. Dessa forma, ó. Tô fazendo manual. E aí aqui eu sempre gosto de dar um retrocesso para firmar esse zíper. E vou costurando até o final. Tirei. Vou fazer o outro lado. Então aqui eu já fechei de fora a fora. Aqui nós temos que lembrar da abertura do forro, tá? Então aqui a gente vai deixar um pedacinho do forro aberto. Mas eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Alinhar o meu tecido com o meu tecido aqui. Tô alinhando o meu tecido com o meu tecido. Ajeito direitinho ali, ó, pra não dar nenhuma prega. Alfineta se tiver dificuldade e vou passar a costura. Aqui, ó, passei o zíper. Eu vou dar costurar uns 3 centímetros, dar um retrocesso,
tiro. E aí aqui, como eu vou fazer uma caixinha de leite de 3 centímetros, vou marcar aqui os 3 centímetros de altura só para eu ter uma base. E aí eu vou pular esse pedaço e vou começar a costurar um centímetro antes da minha marcação aqui, de 3 centímetros. Dou um retrocesso, finalizo costurando. E vou mostrar. Ó. Costurei. Deixei aqui, costurei um pedaço aqui. Aqui tá aberto. E aí aqui, ó, ficou assim. Então eu marquei de baixo pra cima 3 centímetros e comecei a costurar um pouco pra cima. Fiz isso, eu vou marcar as caixinhas de leite. Então eu vou marcar em todas as pontas. Essa dos dois lados. Bora lá. Lembrando que essa caixinha de leite que eu estou sugerindo é de 3 centímetros. E aí ela vai posicionada da minha costura da lateral até o meu fundo. Porque como eu não tenho uma costura aqui, o final do tecido aqui é a minha referência. Desta forma. Vou fazer no rosa que fica mais fácil para vocês verem. Ó, então tá minha costura lá. A minha caixinha vai posicionada, tá vendo? Ela tá rente ao fundo aqui, porque esse fundo não tem costura. Se tivesse costura, seria rente à costura. E como tem costura somente na lateral, tá rente à costura da minha lateral e rente ao final do meu tecido do fundo. E agora eu vou riscar pontinha do meu quadrado com a pontinha da minha costura. Sempre me baseando na costura. Ó. Ficou assim todas as pontas. Agora eu vou costurar. Então eu vou puxar um para um lado, outro para o outro, para fazer o bico aqui. Fiz esse bico, olha, eu vou costurar aqui em cima desse risco. Lembra sempre de dar retrocesso no começo, no meio e no final. Corta o excesso, deixando sobrar um pé de máquina. Faço isso em todas as pontas. Para fazer a parte que tem manta, eu aconselho você, pela abertura que você deixou aqui, colocar a sua mão. Aí você vai lá no cursor e empurra ele, que ele vai abrir, tá? E aí eu vou colocar a minha mão aqui na ponta e vou fazer esse movimento com os dedos para esticar meu tecido lá dentro direitinho e não dar nenhuma preguinha. Se possível, alfineta. E aí você vai fazer a costurinha aqui e vai fazer isso nos dois lados. Feito isso, eu vou tirar aqui o excesso de zíper. E um detalhe importante aqui é queimar essas pontinhas. Porque o zíper é poliéster, né, gente? Ele desfia. Então eu vou queimar as pontinhas do zíper. Fiz isso, eu vou desvirar a peça. Coloco a minha mão lá dentro, venho aqui na ponta, ó, peguei, pincei e vou puxando com cuidado, com carinho na sua peça. Aqui eu gosto sempre de empurrar pra cima. É um pouquinho durinho, mas empurra o zíper para ficar certinho.
chega os cantinhos no lugar para ficar um acabamento bonito. Eu vou fechar a lateral aqui, então eu vou alinhar e passar uma costura bem na beiradinha. Retrocesso. Retrocesso no final. Fechei a lateral por onde eu desvirei a bolsa. Vou pegar meu forro e jogar ele pra dentro. Coloco tudo lá pra dentro, ajeito direitinho. E ficou essa fofurinha. Finalizamos a nossa aula e ficou assim a nossa bolsa, essa fofura, que eu tenho certeza que a sua princesa vai amar, tá bom? Então, até a próxima aula.